Bom dia, tudo bem, meu povo? Nesta manhã eu tô vindo aqui conversar um pouquinho com vocês, que esse aqui é meu cabelo maravilhoso. Você já agradeceu ao Senhor por ter dormido bem, por ter acordado bem, ou até mesmo não ter tido uma noite boa, mas por ter se levantado? A gente tá igual cebolinha, tudo em pé. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 8:1, o Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Salmos 8:1. O Senhor, Ele é maravilhoso em todo o tempo, independentemente de qualquer situação que nós possamos estar vivendo. Tem pessoas que estão passando por problemas grandes, por dores grandes, e que mesmo assim são gratos ao Senhor em todo momento, independente do seu problema que vivem, né? Às vezes eu fico pensando, tem pessoas que não suportam se olhar numa câmera porque o seu cabelo tá branco, porque o seu rosto tá caído. Vamos dar uma levantadinha aqui, ó como fica melhor. Vamos tirar os pezinhos de galinha, ó como fica melhor, né? Mas o que adianta você mudar a sua aparência externa e a sua aparência interna está estragada? Do que adianta você se transformar exteriormente se por dentro você está uma fruta linda por fora e por dentro você está podre? E isso eu falo para todos nós, principalmente para mim mesma. Tem horas que eu paro e fico meditando como é difícil superar algumas situações da nossa vida. Como é difícil seguir o mandamento do Pai, né? Que é o primeiro e mais importante de todos: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Quantas vezes a gente se olha no espelho e... nossa, como eu tô feia, como eu tô acabada, como eu tô isso, como eu tô aquilo. Você tá olhando só uma casca. Mas e o seu interior? E o teu coração? Ele é bom? Ou ele é aquele tipo de coração que toma raiva do próximo por qualquer coisa? Quando alguém quer te ajudar, quando alguém estende a mão para te ajudar, você muda completamente, você humilha, você pisa, você pisoteia. Como está o seu interior nesta manhã? Como nós podemos querer ser usados por Deus, falar coisas boas do Senhor, se nós não mudamos a nós mesmos? Mas se daqui muda a gente é o Espírito Santo de Deus, sim, se nós deixarmos, se nós permitirmos Ele entrar e fazer a grande mudança. Porque, como eu disse, não adianta esticar o rostinho, não adianta tirar o pezinho de galinha, não adianta tirar esse monte de coisa, não adianta. Se o seu coração, se a sua alma está tudo enrugado, se está mal, se você não tem a coragem de estender a sua mão para ajudar o teu próximo, o seu próximo que eu falo não é só o ser humano, não. É o ser humano, é os animais, é tudo. Porque a Bíblia também fala sobre os animais. Eu fico triste de ver tantas pessoas. Porque virou mãe de pet, virou pai de pet. Animal tem que ficar na rua, gente. O animal fica onde a gente quiser. O animal fica onde a gente quiser. Os donos de animais tratam eles como querem, com todo amor, com todo carinho. Você não tem nada a ver com isso. Você tem que orar, que clamar. O país está vivendo momentos horríveis, momentos terríveis. E nós que nos chamamos de crentes ou cristãos ou adoradores, estamos em internet se matando. Ei, desculpa os cachorros, quem sabe que eu tenho cachorro. Ei, crianças, estamos se matando na internet, estamos atacando um ao outro, estamos fazendo coisas que envergonham o evangelho, estamos acabando com tudo. Mas é bíblico. E isso acontece desde quando tudo foi fundado, né? Caim matou Abel por inveja. Mas a Bíblia, gente, eu falo isso bem claro para vocês. Deus sempre colocou isso no meu...
Deus sempre colocou no meu coração que a Bíblia, além de ser a palavra do Senhor Jesus, Ele deixou tudo especificado ali, o que você deve, o que você não deve fazer. Caim matou Abel, aí eu vou seguir o exemplo de Caim e vou matar o meu próximo. Em vez de eu ser Abel que oferece ao Senhor o melhor e o mais puro para ele. Sansão foi e comeu do mel do leão que ele matou, sendo que a palavra sempre falou que não devemos comer nada morto. Aí nós vamos lá e vamos comer tu morto. Deixe que os mortos enterrem seus mortos e siga-me. Será que nós não temos a condição de olhar para a Bíblia e ver que Deus está nos ensinando, capítulo por capítulo, vírgula por vírgula, ponto por ponto? Judas traiu Jesus, Judas estava caminhando com ele. Judas caminhava com Jesus. Judas era um dos discípulos, dos apóstolos que estavam com ele. E ele sabia que Judas ia trair ele, mas nunca Jesus deixou de amar Judas. A Bíblia precisa se cumprir em tudo que ela fala. E Judas teria que fazer tudo o que ele fez. Mas você já parou para pensar que ele teve chance até o final de se arrepender e de não fazer o que ele fez? De alguma forma a palavra iria se cumprir. E no final, depois de tudo que ele fez, pesou o seu coração e ele jogou de volta as 30 moedas que ele tinha trocado Jesus e se arrependeu e foi se suicidar. Quantas vezes a gente sabe que não é para fazer algo e a gente vai e faz, a gente machuca, a gente fere, a gente rouba, a gente fala, a gente mente, a gente é transformado em ira e depois o sentimento pesa. Aí depois o sentimento pesa, o coração pesa, a consciência não te deixa em paz, porque a nossa consciência, se nós não pararmos para analisar, ela nos mata, tá? E quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, eu sinto lhe informar que ele te incomoda sim. Se nós erramos, ele te incomoda sim. Ele te faz sentir que tem algo errado que você precisa consertar. Irmãos, é triste. Eu falo por experiência própria, quantas coisas eu preciso trabalhar dentro do meu coração e na minha mente ainda. Quantas coisas eu preciso lutar contra mim mesma para continuar caminhando, continuar lutando, principalmente na presença do nosso Pai. É fácil não. E assim a gente vai seguindo. A Bíblia nos relata de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Mas como que era a história dessa mulher? Essa mulher nasceu, virou um bebê, uma criança, chegou à sua idade de ter o seu fluxo. E naquela época as crianças, as adolescentes eram separadas da sua família durante esse período desse fluxo, porque eles tinham aquilo como uma contaminação, não poderia estar junto com a família. E elas eram levadas para um lugar para ficar separado. Gente, meu Cebolinha não quer baixar de jeito nenhum. E ali essa menina foi colocada, porém o fluxo dela nunca acabou. Separe e pensa, uma família, ela tinha uma família, ela foi separada da sua família para ficar num lugar onde todos que estavam ali eram tidos como imundos naquele momento, e ela estava só. E ela estava sem ninguém da sua parte de família. E com certeza lá dentro eles ficavam separados também, não tinham muito contato. E com isso ela foi crescendo e o fluxo nunca acabava, não podia voltar para o lar, não podia estar com ninguém, não tinha amigos, não tinha companheiro, não tinha ninguém, só era ela. E quem cuidava das pessoas ali dentro, que com certeza não deveriam tratar muito bem. Por fim, o pai e a mãe abandonou ela, entregou a sua parte na herança, ela cresceu sozinha, ficou completamente abandonada, usou o seu dinheiro para tentar se curar de várias formas e não conseguiu. E um dia ela ouviu falar sobre Jesus. Ela poderia ter tentado se matar, ela poderia ter tentado fazer de tudo para não viver, mas ela estava lutando ainda pela sua cura.
E quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou: se eu tão somente me aproximar e conseguir tocar um pedacinho da sua roupa, na bainha da sua orla, é a minha última oportunidade, mas eu creio, eu acredito que eu vou ser curada. Só que ela tinha muito impedimento. Ela tinha uma cidade inteira contra ela. Ela tinha uma multidão inteira contra ela. E quando ele já vinha passando, ela não conseguia chegar perto dele. E ela automaticamente pensou: se eu passar por baixo e tocar na orla da roupa dele, quantas vezes nós temos que descer? Quantas vezes nós temos que nos humilhar? Quantas vezes nós temos que deixar de ter razão? A razão tem que morrer. Tudo tem que morrer para você poder viver. Você já parou para pensar nisso? E ela desceu. Ela desceu. Ela poderia ter sido pisada, arrastada, moída, mas ela desceu. E se arrastou devagar por baixo daquelas pessoas, porque ninguém poderia ver ela. Porque se vissem ela, iriam excomungá-la, até mesmo apedrejá-la, matá-la. Porque ela era impura. Há muito tempo, eu passei por muitas coisas na minha vida. Me afastei do Senhor, tentei voltar, não consegui afirmar. E novamente eu voltei para a presença de Deus. Graças a Deus estamos servindo ao Senhor, caminhando. Mas pare e pensa como dói você ouvir de pessoas, ou até mesmo saber que pessoas falaram: vamos ver até quando ela vai ficar de pé. Vamos ver até quando ela vai aguentar. Vamos ver até quando você vai me suportar. Gente, vamos abraçar os nossos irmãos. Se em vez de nós julgarmos e ficarmos contando os dias para o nosso irmão cair, a gente abraçar, a gente ajudar ele a caminhar, a gente dar força, chorar junto com ele, sorrir junto com ele. Se a gente fizer isso em vez de fazer outras coisas, além dele, a gente pode salvar toda a família dele também em Cristo Jesus. Eu fico pensando que se o Senhor não nos fortifica, sabe? Se a gente não deixa a gente ser fortificado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, você não se mantém de pé. Não se mantém. Porque a inveja, a raiva, isso é muito ruim para o povo de Deus. Muito ruim. Caim era invejoso. Caim tinha ódio no coração e com isso matou o seu irmão. Vamos parar de ser Caim. Vamos parar de ser enganadores. Vamos parar de nos enganar a nós mesmos. Porque com tudo isso, não é o meu irmão que está perdendo. Sou eu. Se eu faço isso com meu irmão, quem está perdendo sou eu. Não é meu irmão. Lógico que se o meu irmão cair por minha culpa, aí o peso dobrou para mim, né? E o meu irmão também está correndo perigo. Então vamos abraçar, vamos dar as mãos, vamos apoiar, vamos ajudar. Se alguém te pedir algo para comer na rua, não dê dinheiro, mas vai lá e compra um lanche, dê para a pessoa. Eu falo isso por experiência própria. Eu já passei cada coisa na rua, gente. E depois eu já chorei tanto por ter feito ao contrário do que eu deveria ter feito. Vamos ter um coração segundo o coração do Pai. Davi, ele foi tido um homem segundo o coração de Deus. Você acha que Davi nunca errou? Davi adulterou. Davi fez muitas coisas erradas. Porém, Davi tinha um coração arrependido. Muitas vezes nós temos coragem de ofender o nosso irmão, de maltratar o nosso irmão, de julgar o nosso irmão, de mentir contra o nosso irmão, de defamar o nosso irmão e esquecemos. Colocamos o nosso irmão numa cruz como colocaram Jesus e esquecemos. Só que tem um detalhe: quem bate, esquece. Quem apanha não esquece. Porém, a palavra do Senhor nos diz que as cicatrizes ficam, mas não pode doer mais. E é isso que eu luto noite e dia, para que as minhas cicatrizes não me doam mais. Porque o meu alvo é o Senhor, o meu alvo é o céu, o meu alvo é fazer o bem pro meu irmão e ajudar ele a caminhar comigo. Ah, você já ganhou quantas almas? Eu não ganho almas. Eu espalho a semente do Pai.
Eu espalho as sementes, que é a palavra do Senhor. A gente semeia. No caso, a pessoa vem para o Senhor, ela vai para uma igreja, o pastor tem o dever de aguar. O pastor tem o dever de cultivar aquela planta para que ela cresça. E o Espírito Santo vai dar crescimento. Se ela tiver apoio, se ela tiver amor, se ela tiver acolhimento. Esse é o papel de pastores, sabe? E tem sido tão difícil isso, tão difícil. Às vezes a área financeira fala um pouco mais alto, eu falo isso por experiência própria de muito tempo atrás. Como dói quando machuca, sabe? E muitas vezes nós usamos a nossa boca para falar coisas que machucam o profundo da alma. Aí é tão difícil de curar. Eu digo para vocês que se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu voltaria muitos anos. Se eu tivesse a sabedoria em Deus lá atrás que eu tenho hoje, muitas coisas não teriam acontecido. Mas nós sabemos que tudo que nós vivemos está certo, que nós temos o livre-arbítrio. Muitas vezes nós passamos porque nós procuramos, porque nós não vigiamos, porque nós não buscamos em Deus uma sabedoria. Hoje mesmo eu falo com o Senhor: Senhor, fala comigo. Abre meus olhos espirituais, os meus ouvidos. Senhor, eu estou cansada. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. Eu quero ouvir o Senhor. É a tua palavra que vai me dizer o que é, o que não é, o que é para fazer, o que não é para fazer. Gente, não existe revelação maior do que a Bíblia, do que a palavra do Senhor. Ah, sonhei com você assim. Sonhou? Vamos orar. Ah, porque Deus mandou dizer assim, assim. Falou? Vamos orar. Vamos orar. As coisas, quando vêm do reino, quando vêm do céu, ela tem que bater com a palavra do Senhor. Eis que te digo assim, 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 assim. Não estou dizendo que Deus não usa, Deus usa. E Deus fala. Mas ela vem com o respaldo bíblico. Cuidado com esse negócio de vamos orar e põe a mão na cabeça daqui, põe a mão na cabeça de lá. Para com isso. Para com isso. Se você não pode dobrar os seus joelhos como eu não estou podendo, porque eu estou com problemas sérios nos meus joelhos, senta na beirada da tua cama e fala com Deus. Caminha pela tua casa profetizando bênção, vitória, amor, paz, tranquilidade. Profetiza que seus filhos serão salvos, que a sua família será liberta. Profetiza que sua comunidade será liberta. Profetiza libertação. Profetiza guarda do Senhor. E Deus vai fazer. Eu creio. Servir a Deus, estar no caminho do Senhor, não é difícil, mas também não é fácil. É uma caminhada dolorosa. Servir a Deus requer renúncias. Requer você deixar a sua carne e buscar mais o Espírito. Ah, Cida, eu vou deixar de viver minha vida para caminhar com Cristo? Não, você vai deixar as coisas que não agradam ao Senhor para caminhar com Cristo. Você vai falar do amor dele. Por onde você passar, o Espírito Santo de Deus tem que vir na sua frente. As pessoas têm que olhar para você e sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ah, mas para isso eu tenho que andar com saia lá no pé? Eu não ando. Eu uso calça, eu uso bermuda, eu uso blusa sem manga. Mas eu me comporto. Eu me comporto por onde eu passo. As pessoas me olham e falam: você é cristã, né? Assim, todos nós somos. Nós somos adoradores de Papai do Céu. E por onde nós passarmos, nós temos que fazer diferença. Quando nós falamos algo que entristece o Espírito Santo de Deus, é incrível. Na mesma hora eu sinto no meu coração e eu peço perdão na mesma hora. Quantas vezes eu estou na casa dos meus clientes trabalhando e eu falo alguma coisa, Jesus me perdoa, Jesus me converte, Jesus me liberta. Elas riem. Elas falam: gente, na mesma hora que você acha que você errou, você volta atrás, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, ele na mesma hora ele denuncia que você errou. Nenhum de nós estamos libertos completamente. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos, já tínhamos sido transladados como Elias. Elias era um profeta e tanto, gente. E até ele entrou em depressão, em ansiedade, desespero, quis morrer. Você acha que Jesus no Getsemane, quando ele suou sangue, ele estava como?
Você acha que ele pegou os seus 12 apóstolos, foi para a montanha do Getsemane, deixou 9 lá embaixo, subiu com 3, que eram os mais íntimos? E eu te pergunto, você tem sido íntimo de Deus? Você tem sido filho íntimo do Pai? Nosso Pai, ele não tem filhos preferidos, não tem. Só que ele tem com certeza filhos íntimos, filhos que acordam pensando nele, que dormem pensando nele. Não é fanatismo não, tá? Não é fanatismo não. Quando eu vou dormir, eu já durmo agradecendo ao Senhor pela noite, pela casa, pelo alimento, por tudo. Eu acordo já com ele no meu pensamento. Você acha que eu fico horas e horas orando? Não, eu não tenho nem força. Eu não tenho nem força. Tem hora que eu falo, meu Deus, me dá força para orar, me dá força para buscar, me dá força para ler tua palavra. Senhor, eu tô em falta. Senhor, eu tô em falta contigo. Porque eu preciso ter meu secreto, eu preciso ter meu tempo com o Senhor. E muitas vezes eu perco tanto tempo com outras coisas. Mas as casas que eu trabalho, qualquer um pode perguntar para eles. Eu tô trabalhando com fone no ouvido. Ali eu tô ouvindo estudo, ali eu tô ouvindo a palavra, ali eu tô ouvindo pregação, ali eu tô ouvindo testemunho, ali eu tô ouvindo louvor. Você não vai pegar eu ouvindo música circular, você não vai pegar eu ouvindo paródias, nada disso. Eu tô me alimentando o dia inteiro. A palavra do Senhor diz assim que nós temos que dar o nosso 10% do nosso dízimo à casa do Senhor. Você sabe o que significa 10%? Não é só dinheiro, não. Não é só dinheiro. Você tem que dar 10% do seu dia para o Senhor. Você tem que dar 10% da tua alegria para o Senhor. O Senhor merece tudo. Cida, quanto seria 10% do meu dia para o Senhor? 2 horas e 40 minutos de oração, de louvor, de adoração, de leitura da palavra. E você pode repartir isso. Você pode acordar e fazer 10 minutos de oração, ler a palavra, ver quanto tempo você perdeu ali e somar durante o dia inteiro falando com Deus. E voltando aqui, Jesus subiu com 3. E esses 3 íntimos, ele pediu que orasse com ele. Só que ele precisava ter um momento secreto com o Pai. E você acha que nesse momento secreto com o Pai, ele não estava aflito, ele não estava angustiado, ele não estava desesperado? Ele passou tudo que nós passamos, ele viveu tudo que nós vivemos, para que ele pudesse nos defender, nos justificar diante do Pai. Jesus é nosso advogado, é ele que nos defende. Se não fosse ele, acho que a gente nem existiria aqui mais. Deus já teria consumido todo esse mundo, mas o nosso advogado é fiel e está nos justificando. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor, coloca a tua vida nas mãos do Senhor. O que é colocar a minha vida diante do altar, Cida? É tentar ser parecido com Jesus, pelo menos 0,5%. 0,5%. Eu luto todos os dias. Eu acordo e já falo, Senhor, me aceita de novo, me aceita de novo. Porque não é nós que escolhemos a Jesus, é Ele que nos escolheu. É Ele que nos escolheu. Pensa nisso. E quando ele orou, ele chorou, ele clamou, Senhor, se possível for, Pai, afaste de mim esse caso. Ele não precisava passar pelo que ele passou por nós. Mas ele passou. Ele venceu, ele lutou, ele sofreu, ele morreu. E quando ele foi aos discípulos, eles estavam dormindo, para mostrar quão frágil nós somos, o quão debilitados nós somos. E ele voltou a orar, eles estavam dormindo de novo. E mesmo assim ele nos amou. Ele não nos abandonou de forma nenhuma. Ele sabia toda a dor que ele ia passar, todo o sofrimento que ele ia passar. A água que ele iria receber numa esponja que era vinagre, ele sabia que ele ia passar. E mesmo assim ele não desistiu da gente. Então Deus não tem filhos preferidos. Ele tem filhos íntimos, que somos nós, que buscamos mais intimidade e precisamos buscar intimidade com o Pai. Bem, eu estou deixando essas palavras aqui no meu Instagram, clamando e pedindo que o Senhor visite a tua casa, visite o teu coração, visite a tua mente. Não estou pregando religião de forma nenhuma, não prego religião, não prego. Jesus vai buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue, uma igreja pura de coração, uma igreja que tem um coração como Davi, arrependido, que quando errava descia e
que quando ele errava, Davi descia e se humilhava e pedia perdão. E por mais que ele tentasse não errar, ele pecava de novo, e pecava de novo, e pecava de novo, porque nós somos pecadores. Infelizmente está na nossa carne, está no nosso sangue isso. Mas a partir do momento que eu sei descer e pedir perdão ao Senhor e tentar me consertar com Ele, Ele sempre estará ali para nos perdoar. A mulher pecadora foi levada pelos homens, jogadas diante de Jesus Cristo, e fomos apedrejá-la, a lei de Moisés. Jesus só escrevia na areia e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Como nós gostamos de atirar pedra nos nossos irmãos. Como nós gostamos de crucificar os nossos irmãos em vez de ajudar. Eu acredito que a gente pode melhorar. Eu acredito que a gente pode mudar. Eu acredito no melhor do ser humano. Eu acredito. Sofro com isso? Sofro. Mas eu acredito e creio. Eu acredito e creio que Deus tem o melhor para minha e para a tua vida. E eu acredito que um dia tudo que ainda não foi curado em mim será totalmente curado. Eu acredito que um dia tudo que machuca ainda não doerá mais. E eu acredito que nós vamos nos encontrar no céu, ao lado do Pai, e vamos dar muita glória para Ele. E vamos dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. E eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua cura, libertação, felicidade, paz, harmonia, um mundo melhor, e que nós possamos ter força para enfrentá-lo, em nome de Jesus. E eu quero te dizer de todo o meu coração que o Senhor te abençoe. Eu quero te dizer de todo o meu coração que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor transforme a tua vida, que a prosperidade da parte do Senhor invada a tua casa, que Ele trabalhe no seu sentimental, no seu material, no seu físico, no seu financeiro, que o Senhor venha te surpreender a cada dia e venha suprir tudo o que você precisa, que os teus sonhos venham ser realizados, que o Senhor possa ministrar cura, não só física, como eu peço ao Senhor todos os dias, cura o meu joelho, cura as minhas articulações, porque a gente estando bem de saúde, a gente trabalha, a gente corre atrás e pode fazer a obra melhor, né? Então que o Senhor possa visitar a tua casa, que o Senhor possa visitar o teu coração e a tua mente, amém? Que o Senhor cure os meus animais, cure os teus animais também, e que nós possamos vigiar mais no que nós vamos falar. O Senhor Jesus te ama e eu também. Fique com Deus e a paz do Senhor para todos, amém?